bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom galera, hoje a gente está aqui para cumprir a especialidade de biossegurança. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vem com a gente cumprir mais essa especialidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nova especialidade da divisão sul-americana, a especialidade de biossegurança. Só que eu queria dizer para os desbravadores e desbravadoras que nosso assunto aqui hoje está bem compacto. Então, vocês precisam estudar um pouco mais sobre a especialidade, pesquisar sobre o assunto para ficar bem craque e aprender tudo, tá bom? A nossa primeira questão é assim: defina o que são aerossóis. E os aerossóis são pequenas partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar, né? E essas partículas, elas podem ter origem natural ou artificial. A nuvem, a fumaça e a contaminação do ar são exemplo desses aerossóis. Agentes de risco são agentes que podem causar danos à saúde do trabalhador. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa oficina com uma máquina faz muito barulho, ela precisa usar um equipamento de proteção, né? Tipo assim, um protetor auricular, para evitar o dano causado pelo barulho das máquinas. Biossegurança, então, pessoal, é o conjunto de ação voltada para a segurança do trabalhador ou do paciente, né? É o título da nossa especialidade e nos lembra muito bem sobre o que estamos vivendo no nosso país. Estamos vivendo agora uma biossegurança através da quarentena, com o isolamento social, as pessoas não podendo ficar muito juntas, né, nem para a escola, para nada, justamente para isso, para se manter a segurança, né, todos se defendendo de um vírus, o coronavírus. Então, esse assunto é muito importante e praticar a biossegurança em todas as áreas da nossa vida, né, no trabalho, tudo que é indicado para a gente cumprir é muito bom, viu? O material biológico é o sangue ou a secreção, né, de uma pessoa, que a gente coleta para fazer exames, algumas coisas assim, pode ser da mucosa, o sangue mesmo, alguma coisa na pele. Então, isso se chama material biológico. Temos uma outra coisa aqui para a gente estudar, que é acidente químico ou biológico. Antes da gente falar um pouquinho sobre o acidente químico ou biológico, a gente precisa saber o que é um acidente, a diferença de um acidente com um incidente. Um exemplo disso é assim, ó, você trabalha numa empresa e está carregando lá pelo pátio da empresa uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas cai no seu pé e quebra o osso do seu pé. Então, ali aconteceu um acidente. Mas, se você está carregando essa mesma caixa no pátio, ela cai no chão, se espatifa toda, quebra e não aconteceu nada com você, isso foi um incidente, entenderam? Então, agora nós vamos ver. Se uma pessoa está trabalhando no laboratório e acontece com ela um acidente biológico, o que é isso? Uma enfermeira, por exemplo, ela se contaminou com a agulha que ela colheu o sangue de uma pessoa infectada. A agulha espetou o dedo dela também. Ali foi um acidente biológico, né? Ela se contaminou com a secreção de uma outra pessoa e isso vai prejudicar a saúde dela. Agora, um incidente químico ou biológico é a liberação não intencional de uma substância química, né, ou biológica, mas que pode prejudicar, assim, a saúde das pessoas. Não foi intencional, ou aconteceu alguma coisa, prejudicou a saúde da população, não é a saúde de uma pessoa. E, por fim, os patogênicos. Eles são agentes infecciosos, né, como vírus ou bactérias, que são capazes de produzir doenças nas pessoas, que são as patologias. Então, tudo isso a gente aprendeu sobre a nossa especialidade de biossegurança, mas ela continua, tá bom? Vai vir aí a segunda pergunta. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Eles são utilizados por um único indivíduo com a finalidade de proteger e minimizar os possíveis riscos que ameaçam a saúde e a segurança de uma pessoa. Na área da saúde, os EPIs mais utilizados são as máscaras, luvas, aventais, toucas, sapatos de segurança, óculos, sendo que algum deles, como os aventais, as toucas, as máscaras, as luvas, são descartáveis. Os sapatos de segurança e os óculos, por exemplo, são que podem ser reutilizados mediante uma esterilização.
Em tempos de coronavírus, se tornou indispensável o uso de máscara para qualquer cidadão, bem como a higienização das mãos e o uso do álcool em gel. Então, vamos todos nos cuidar. O próximo requisito pede para a gente diferenciar surto, epidemia e pandemia. A endemia também é uma classificação de doença contagiosa. Uma determinada doença se espalha e começa a ter números de infectados não esperado, essa doença é classificada por sua categoria, ou seja, o seu nível de contágio. As palavras são usadas pelas autoridades de algum lugar, de algum país ou de alguma parte do mundo. O surto, o número de pessoas infectadas cresce, mas somente em um lugar específico, um lugar exclusivo, geralmente bairros ou parte de uma cidade, ou seja, são lugares menores. Quando a doença se espalha para fora desse lugar atingido e vai para cidades inteiras ou estados diferentes, em número de pessoas contaminadas maior que o esperado, indicando perigo, temos então uma epidemia, porque ela já saiu daquele lugar exclusivo. Se essa mesma epidemia se espalhar em vários continentes, em várias regiões do planeta e atingindo várias pessoas, causando então uma emergência mundial, então temos aí uma pandemia. A doença, quando é classificada como endemia, é porque a doença é típica daquele lugar, é típica daquela comunidade. A doença ela não se espalha para fora do país ou então para outros lugares, porque o clima pode colaborar ou então alguma coisa pode colaborar para que aquela doença esteja sempre presente naquele lugar. Ela aparece com frequência, mas somente em um local. Maranata, como vai, desbravadores? Tudo bem com vocês? A questão que eu tenho que apresentar é a de número 4. O que fazer, ou quais medidas devemos tomar em relação à pandemia ou epidemia como essa que estamos vivendo agora? É uma questão bem interessante porque até um tempo atrás jamais estaríamos falando ou pensando sobre isso. Era muito comum nos nossos dias a dias, nossos afazeres, e não tínhamos medo de ir ou vir. Mas com esse vírus, com essa realidade, tudo se mudou, tudo transformou. E hoje estamos vivendo um período muito difícil, um momento de reclusão, um momento de estarmos em dúvida em relação ao dia de amanhã. Meu primeiro conselho ou aprendizado que devemos ter em relação sobre isso é fé. Devemos ter fé, paciência, esperança, acreditar muito em Deus, confiar no Senhor. Existem muitas informações boas, mas também existe muita mentira, e o diabo tem se aproveitado disso e causado muitos estragos. Então a questão aqui é, nós devemos ter cuidado. Cuidado porque devemos evitar aglomerações, evitar contatos, sair de casa o mínimo possível. Não devemos nos expor, porque se nós expormos, nós vamos com certeza estar sendo mais vulnerável a esse vírus terrível que tem acometido a nossa sociedade e nosso planeta como um todo. A mídia, de forma geral, tem ensinado algumas técnicas, algumas coisas que nós podemos fazer para estar evitando, como usar máscara, limpar bem a mão, higienizar. Tem ensinado também que devemos ficar em casa, evitar lugares com aglomeração. Tudo isso é muito importante nesse momento. Então, eu espero que com essa pequena explanação, nós podemos tirar daí um grande aproveito. Que Deus abençoe a todos. Vamos então para a quinta questão. Qual a diferença entre quarentena e isolamento? A quarentena é uma medida de saúde pública preventiva utilizada para impedir que o vírus se espalhe rápido demais. O que isso significa? É uma decisão que o Ministério da Saúde toma para que as pessoas não sejam infectadas. Então, eles pedem para que fiquem em suas casas e evitar o contato entre pessoas para que o vírus não se espalhe. A quarentena geralmente dura de 40 dias e pode se estender esse tempo se for necessário. Já o isolamento é determinado por prescrição médica ou recomendação de um agente de vigilância epidemiológico para separar as pessoas não infectadas das pessoas que estão infectadas ou das que apresentam sintomas. As suspeitas são investigadas em isolamento para evitar que o vírus se espalhe caso elas estiverem infectadas. O isolamento dura no máximo 14 dias e, assim como a quarentena, se for necessário, ele também pode ser estendido o tempo. Eu espero ter ajudado. Agora eu vou passar a próxima questão para a Lavínia. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lavínia e para continuar a especialidade de biossegurança que a gente está fazendo aqui, eu vou falar sobre algumas doenças que já aconteceram no mundo, que também foram pandemias ou epidemias, mas que mataram muita gente, infelizmente. Assim como o coronavírus que a gente está vivendo hoje, já existiram outras doenças. Antes de eu falar delas, eu gostaria de falar
porque eu estou resumindo muito, mas muito para conseguir falar pelo menos um pouquinho de cada para vocês. Mas na hora de for fazer a especialidade, façam com calma, pesquisem mais e tirem mais informações, quanto mais melhor. Façam a própria pesquisa. A primeira doença que eu vou falar é sobre a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Foi uma doença que atingiu todo o continente europeu em meados do século XIV. E aí ela matou muita gente. As estimativas falam que foram cerca de 1/3 da população europeia, mas morreu muito. A transmissão da peste bubônica é através de ratos contaminados, e aí vai uma pulga lá e morde o rato, sai do rato e morde os humanos. E aí os humanos contraem essa doença. Os sinais dela são febre alta, vômito sanguinolento e complicações no pulmão. É bem tenso, né? Agora falando sobre varíola, é uma doença infecto-contagiosa que afetou a humanidade significativamente por muito tempo. Para vocês terem ideia, a múmia de Ramsés V tinha sinais de varíola. Até ele tinha essa doença. A transmissão dela é feita por contato com pessoas que já são acometidas. Por exemplo, eu tenho, aí você chega perto de mim e você pega. Ou por secreções nasais, oculares, ou saliva, essas coisas. O patógeno da doença, ele entra na corrente sanguínea, se instala em região cutânea, e aí ele começa a provocar febre alta, mal-estar, dor no corpo, problemas gástricos. E, além de tudo isso, começa a nascer umas protuberâncias na pele, que, tipo, várias bolinhas, parecendo bolha na pele, cheia de pus dentro, que coça e dói demais. E também pode ser que a pessoa fique cega, porque a varíola acomete as córneas. Agora, sobre a gripe espanhola, ela foi uma doença, também uma zoonose, né, na verdade, que passou de aves para humanos. A gente sabe que o vírus dela se chama influenza e ela aconteceu lá perto da Primeira Guerra Mundial, que foi quem transmitiu ela para o mundo todo. Os guerreiros lá que iam lutar na guerra, eles pegavam a doença aqui, aí iam lutar lá e levavam, e assim a doença se transmitiu, se espalhou pelo mundo inteiro. Foi muito ruim, né? Foi uma pandemia que durou cerca de 2 anos, infectou muitas pessoas, considerada a mais mortal da humanidade. E outra curiosidade dela também é que ela se chama gripe espanhola, mas ela não surgiu na Espanha. Ela se chama gripe espanhola porque a imprensa espanhola que espalhou a notícia para o mundo inteiro. Agora, falando sobre tifo. O tifo é uma doença que tem 2 apresentações, a forma endêmica e a forma epidêmica. Ele é transmitido, na verdade, por pulgas, piolhos e carrapatos, que vai lá e picam gato, guaxinim, gambá, rato, que tem a doença, que tem essa bactéria, e aí picam as pessoas e transmitem, ou seja, também é uma zoonose. A forma endêmica é uma zoonose causada pela bactéria, deixa eu ler aqui, Typhimuriasis. E a forma epidêmica é causada pela bactéria Proazec rickettsii, que também é uma zoonose, mas a forma epidêmica ela é mais tensa, assim, sabe? Ela é mais severa, causa mais sinais. E a epidêmica, ela é mais envolvida com questões ambientais, assim, condições de ambiente. Se está muito sujo, se tem superpopulação, e aí a bactéria se transmite. E para finalizar, temos a gripe suína, que apareceu pela primeira vez em um suíno, um porco. Ela também é uma zoonose, né, que ela passa de porcos para humanos, e ela comete muito o sistema respiratório das pessoas que adquirem a doença. Ela é muito fácil de pegar, de ser transmitida, mas já existem vacinas contra essa doença. Então, se você ainda não é vacinado, vai procurar sua vacina. E a forma de transmissão dela é através de gotículas. Quando você tosse, quando você espirra, ou por saliva, ou por toques em locais contaminados. Então, cuidado. Eu fiquei responsável pela questão número 7. Eu acredito que vocês já estejam entendendo o que está acontecendo por aqui, porque já se passaram 6 questões. E nessa questão eles dão algumas opções de doença e a gente tem que escolher uma e responder algumas perguntas sobre ela. Eu achei bem legal escolher a febre amarela. Quem tá no clube há um tempinho a mais, que foi no acampamento de 2017, lembra que foi pedido para tomar
a vacina de febre amarela quem ainda não tinha tomado, pois estava acontecendo o surto aqui, principalmente aqui na região sudeste. Então, eu achei bem legal falar sobre ela por isso, pra gente entender um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais. Vamos lá, eu acredito que todos vocês já saibam, a febre amarela é um vírus transmitido pelo mosquito. O mosquito transmissor infectado não é qualquer mosquito, é apenas o transmissor, aquele específico, que esteja infectado. Vamos falar sobre os sintomas. Normalmente ela é assintomática, não tem muitos sintomas assim. Então de início assim é bem difícil descobrir, porque tem várias outras coisas com o mesmo sintoma, que aí começa ali uma febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, náusea, fraqueza, esse tipo de coisa. E aí conforme vai agravando, vai dando uma febre muito alta. Tem a icterícia, que é uma complicação no fígado. Essa complicação deixa a pele bem amarelada e o branco do olho bem amarelado. É daí que vem o amarelo da febre amarela, porque há uma complicação no fígado. E em casos mais graves acaba dando hemorragia e até mesmo a insuficiência renal e até mesmo de outros órgãos, dependendo de como agravou essa doença. O tratamento é feito de acordo com o sintoma que deu. Normalmente a internação com o repouso e a reposição de líquido é suficiente nos casos menos graves. No caso mais grave, quando ocorre a hemorragia, há a reposição de sangue, e em casos que a complicação no fígado, no rim, seja muito grande, acaba indo para UTI também, para ter um tratamento mais intensivo e no fim dá tudo certo. Sim, aconteceram várias mortes durante o surto. A prevenção, conforme eu já havia dito aqui para vocês, tem a vacina. E aproveitando já que eu tô falando sobre isso, quem ainda não tomou a vacina da febre amarela, por favor, quando acabar essa quarentena, vá tomar, porque é necessário. Nos acampamentos eles pedem essa vacinação de todos os acampantes. Então, quem não tomou, por favor, vá tomar. E já vê se do teto não dá certo também, porque também precisa. Aqui também pede para falar quando e como e onde aconteceu a surto, epidemia da febre amarela. Foi uma epidemia aqui no Brasil e na África. A febre amarela chegou aqui no Brasil no final do século XVII. No final do século XVII chegou aqui, eles não sabiam como que era transmitido esse vírus, não entenderam muito o que estava acontecendo. Até faz muito tempo isso, né? A medicina não era tão avançada, não tinha tantas pesquisas, então eles não conseguiram descobrir de onde vinha esse vírus. Depois, no século XIX, depois de 150 anos, reapareceu esse vírus, e aí foi que eles descobriram que esse vírus foi transmitido por um mosquito, né? Eram vetores que transmitiam esse vírus. E nessa época também eles viram que tinha a febre amarela silvestre, que é a que acontece nos animais. Vocês já devem ter ouvido falar que a febre amarela dá em macaco, tudo, então essa é chamada febre amarela silvestre. E a que dá em humanos, que dá na gente, é a febre amarela urbana. E depois, no século XX, nos anos de 1930, na década de 30, teve outro surto que ocorreu no país inteiro, ocorreu lá no norte, no Amazonas, aqui no sudeste, em São Paulo, em Minas. E aí foi no meados de 1900, ali no meados do século XX, que descobriram a vacina. E mesmo com a descoberta da vacina, depois, no final de 1900, começo de 2000 até 2004, mais ou menos, ainda teve mais um surto dessa febre amarela. E depois, agora, como eu já havia dito para vocês, que em 2017 teve o surto, que começou no final de 2016 e foi durante 2017. Já tinha vacinação, foi fácil de entender o porquê.
é porque muitos municípios e estados ainda não tinham acesso a essa vacina. Como o vírus já tinha ido embora fazia algum tempo, muita gente não tomou e foi necessário tomar, então teve um maior acesso a essa vacina. E aí agora, recentemente, por último, no começo de 2019, finalzinho, assim, dezembro de 2018, reapareceu a febre amarela. Teve alguns casos e até entraram em discussão para ver se seria um novo surto ou não, mas graças a Deus não foi. A vacinação foi mais ampla e deu tudo certo, graças a Deus não teve mais um surto. Bom, eu acho que é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Oi, gente, voltei, mas agora para falar sobre vacinas. Vocês sabiam que as vacinas induzem o seu sistema imunológico a se proteger contra doenças? Se você não sabia, eu vou te explicar agora. Então, galera, quando a gente fala de vacina, também falamos de prevenção. Porque cada vez que você se vacina contra alguma doença, você está prevenindo de pegar ela. Por isso é tão importante estar com as vacinas em dia. E existem 2 tipos de vacina, as inativadas e as atenuadas. Eu vou explicar para vocês a diferença de cada uma delas. As inativadas são vacinas que têm o vírus e bactérias mortos, não tem nenhuma ação ali dentro. É um pedacinho da parede da bactéria, um pedacinho da casca do vírus, alguma estrutura do DNA desse patógeno que é suficiente para o nosso organismo reconhecer o corpo estranho e poder combater. Ou seja, a vacina permite que o corpo estude como é o antígeno da doença e quando o antígeno entrar de verdade, seu sistema imunológico vai estar preparado para combater. Ou seja, você aplica o antígeno morto, o seu organismo reconhece e se prepara, vai treinando, e aí quando o vírus entra de verdade, ou a bactéria entra de verdade dentro de você, seu corpo já está treinado, preparado para combater, e aí você não fica tão doente assim. E as atenuadas são bactérias ou vírus vivos, porém com uma capacidade muito pequena de produzir uma doença. Então não precisa ficar com medo de aplicar um vírus vivo dentro de você, porque eles são limitados, eles não conseguem produzir doença. O agente que está dentro do frasco da vacina tem uma capacidade muito reduzida de se multiplicar e não consegue fazer a sua patogenicidade. Então, ele faz a mesma função da inativada, só que com o vírus vivo e não causa doenças. As contraindicações das atenuadas é não aplicar em gestantes, em pessoas com sistema imune deprimido. E também é muito importante seguir as recomendações do fabricante dessa vacina. E hoje eu vim aqui para a gente lavar as mãos juntos para nos proteger do coronavírus, de uma maneira simples e barata. Vamos lá? Você umedeça suas mãos, use um sabonete ou um sabão, que estiver na sua casa, simples e barato. Esfregue bem as mãos, a palma da mão, o dedão, o meio dos dedos. Se tiver anel, aliança, você retira, lava por baixo. E as unhas, você une todas elas e lava na palma da mão. Lave os punhos. E quando for enxaguar, enxague para baixo, para que toda a sujeira, a bactéria, vá embora. Não vire suas mãos para cima, para que não escorra água contaminada para os seus braços. E quando for secar, use toalha de papel, porque a toalha de pano acumula bactérias. Quando você acabar de enxaguar e estiver num restaurante ou em lugares que muita gente usou, você usa a própria toalha para fechar a torneira e jogue ela fora. É isso aí, desbravador contra o coronavírus. Todos juntos, vamos lá. Vamos vencer essa batalha. Um beijo. Responder uma questão sobre o álcool 70. Por que o álcool 70 é o mais eficiente para se usar nesse período em que a gente quer esterilizar as mãos, deixar as mãos livres de bactérias? E por que o álcool 70 e não o álcool 90, o álcool 100%, por exemplo? E qual que é a maneira correta de se usar? Vamos lá.
Primeiro, para a gente entender o que é álcool 70 e álcool 100, por exemplo, álcool 90. Isso é a diluição do álcool. Então, quando a gente fala que o álcool é 70, é porque ele tem 70% de álcool e 30% de água. Quando você usa um álcool 90, ele tem 90% de álcool e tem 10% de água. Então, teoricamente, não seria melhor a gente usar o álcool 90? Ou o álcool 100% de álcool e nada de água? Não é recomendado. O álcool ideal para se esterilizar as mãos é o álcool 70. E tem uma razão científica para isso. Para que o álcool ele haja e desnature as proteínas das bactérias, é preciso que tenha água no ambiente, porque a água facilita a entrada do álcool dentro da bactéria, para que o álcool possa exercer o seu papel de matar, vamos falar assim, uma linguagem bem simples, de matar a bactéria e os vírus. E em laboratório se comprovou que o álcool 70, nessa proporção de 70 para 30, é a concentração mais eficiente, é o balanço mais eficiente de álcool e água. No caso do álcool 90, tem muito álcool e pouca água. Então, nesse caso, a água não consegue facilitar a entrada do álcool na parede bacteriana. Além do mais, o álcool 90 evapora muito rápido. E por ele evaporar muito rápido, não dá tempo de matar as bactérias. Já no caso do álcool 70, ele evapora numa velocidade que dá tempo dele invadir a parede das bactérias, matar as bactérias e então evaporar. Portanto, o álcool 70 é o álcool mais indicado. O álcool abaixo disso ele não tem ação bactericida, então é muito fraco, então não resolve. E acima disso, além de tudo, ele ainda pode machucar as mãos. Agora, qual que é a maneira correta de se usar? O ideal mesmo é usar água e sabão. Sempre água e sabão. Lavar bem as mãos com água e sabão. O álcool, por mais, mesmo ele sendo 70 graus, se você usar ele muito nas mãos, ele pode rachar a pele. E aí, por essas rachaduras, pode ter entrada bacteriana. Portanto, como ele é agressivo, o ideal sempre é usar água e sabão. Caso não seja possível, caso você não tenha água e sabão, só tem o álcool gel ali, o álcool gel 70, então tudo bem. Você faz uma boa lavagem nas mãos, passa bastante ali nas unhas, e aí vai fazer o que você tem que fazer. Mas a partir do momento que você colocou a mão em alguma coisa contaminada, que pode estar contaminada, ou que você precisa se alimentar, ou que você precisa levar a mão à boca, antes de fazer isso, lave as mãos. De preferência com água e sabão. E se não tiver, então, como segunda opção, use o álcool gel, mas sempre 70. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como tossir e espirrar corretamente, para não espalhar as gotículas que saem da nossa boca, que pode ou não estar contaminada. Você deve ter um lenço de papel, e aí toda vez que tiver com vontade de tossir ou espirrar, coloca ele na frente da boca. Ele vai servir como uma máscara e não vai espalhar. Mas se você não tiver um lenço de papel, usa o seu braço. Você coloca o seu braço aqui e espirra ou tosse aqui. Pra gotícula, pro que sair de dentro de você ficar aqui e não espalhar. Se você colocar na mão, pode contaminar quando você encostar em outros lugares e tudo. Então, a melhor forma é aqui. Em Lucas 21, versículo 11, a Bíblia fala que as doenças, as epidemias, fazem parte dos sinais que anunciam a proximidade da volta de Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a Bíblia nos ensina que na volta de Jesus, todos os salvos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Este corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Todas as doenças serão para sempre curadas. Já não haverá mais nenhuma pessoa doente por toda a eternidade. Em Apocalipse capítulo 21 e 22, a Bíblia também promete que nos novos céus e nova terra já não haverá dor nem pranto, porque todas essas primeiras coisas já passaram e para sempre estaremos com o Senhor, livre de qualquer doença, epidemia e enfermidade.